Fala, rapaziada, bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN. Pedrinho assumiu na noite de ontem a presidência do Vasco. Já deixa aquele comentário que vocês estão achando dessa gestão do Vasco e vocês estão achando desse início aí de temporada do Vasco, que ainda não perdeu. São 4 jogos, hein, rapaziada? É... 4 jogos e o Vasco ainda não perdeu. Completamente diferente da temporada passada, do início da temporada passada, que foi só taca em cima de taca, né? Esse ano promete muito e o torcedor do Vasco não vai sofrer, né? Quero estar deixando os créditos aos canais ESPN. Link na descrição, caso você queira assistir o programa completo. Assine Star Plus, precinho muito bom. E bora lá assistir esse vídeo que tá muito top. Porque o Pedrinho tomou posse ontem como novo presidente do clube e a gente ouve agora então o Pedrinho falando sobre esse momento importante e emblemático aí na carreira dele. A intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Palavras então do Pedrinho aí, depois de assumir então a presidência nesse momento histórico para ele e também para o Vasco. Como que o Pedrinho pode começar esse mandato dele, Breiler? Como que o Pedrinho vai trabalhar também em meio a 777 aí com a SAF para esse novo período aí no comando do clube? Não, primeiro que o Pedrinho é um alento para o Vasco, representa muita esperança, porque o Vasco vem de uma sequência terrível no quadro associativo. Eurico Miranda, a sucessão com o Alexandre Campelo, que houve até um golpe político para ascender o poder, depois a gestão do Jorge Salgado, que faz a venda do clube para a SAF e de uma maneira que foi muito questionada, houve muito questionamento sobre a forma como o Salgado lidou com a 777, com muita complacência. Então, espera-se do Pedrinho uma postura mais altiva, uma postura de um presidente, de fato, de uma associação que precisa fazer valer o que está no contrato. Então, se houver algum atraso de repasse, o presidente da associação precisa estar lá no dia seguinte para cobrar e até para ameaçar o rompimento desse contrato, como está previsto em uma das cláusulas. Então, quando isso acontecia, a 777 deixava de honrar algum compromisso, a associação lavava as mãos sob o comando do Jorge Salgado. Então, com o Pedrinho, espera-se uma postura diferente e ele está prometendo uma postura diferente. O que fica em relação ao Pedrinho, de dúvida, é saber como ele vai se comportar como um político, porque esse é um cargo político, ele não é executivo, porque agora o Vasco não detém mais o controle do futebol. Então, se o Pedrinho tiver uma grande ideia para o futebol, um cargo, alguma coisa, o Vasco tem 30%. Então, a palavra final sempre será da 777. Mas o Pedrinho, estando num cargo político, ele pode ter força para pressionar, para tentar ser ouvido, para tentar ter uma interlocução maior com o departamento de futebol, para tentar ter uma influência maior nessas decisões. E, para isso, ele precisa
de certa forma, de um clube mais pacificado. O Vasco sofreu muito nos últimos anos com uma oposição tóxica, com um clube que estava sempre em convulsão. E essa falta de unidade também, naturalmente, proporciona ao detentor, a 777, uma liberdade maior de fazer o que quiser, porque sabe que ali no clube não há unidade, não há pessoas caminhando para o mesmo lugar. Então, esse é um desafio do Pedrinho. O Pedrinho é um cara muito preparado, era comentarista até pouco tempo, estudou muito, sabe sobre gestão de futebol, só que esse cargo exige habilidade política. E aí vai exigir do Pedrinho muita capacidade de diálogo, de conversa, de interlocução. Então, nesse ponto, eu vejo que o Pedrinho vai precisar se provar como um cara que, além de defender esses interesses que ele citou, a sede, reforma de São Januário, essa voz ativa com a 777, uma capacidade de articulação política, e é algo novo para ele. O Pedrinho nunca esteve tão envolvido ali no dia a dia da política do Vasco. Então vai ser o grande desafio dele se provar como um político num cargo que é essencialmente político. E até no discurso dele, ele fala muito dessa questão da unidade, de querer criar uma questão de união do Vasco, que acho que é o importante nesse momento. E assim, não sei como é que ele vai ser, mas talvez hoje é uma das figuras que mais se adequam a essa realidade do Vasco, pela capacidade. Ele é uma das pessoas que melhor personifica hoje o Vasco, assim, o sentimento, e até de um ponto de vista pessoal, foi legal vê-lo chegar lá à presidência, por todo o envolvimento que ele teve com o clube, até pela carreira dele, que poderia ter sido maior não fosse as lesões. Então, acho que também é um pouco de sentimento de poder fazer algo mais daquilo que ele foi impedido por uma questão até física, pelo talento que ele tinha. E acho que até, de repente, até o período dele como comentarista, como comunicador, que era muito bom, por sinal, acho que pode ajudar nesse aspecto. Lógico, uma coisa é você se comunicar bem, outra é você ser político. São coisas completamente distintas, mas isso acho que você também acaba aprimorando a capacidade de comunicação, de transitar em diferentes ambientes, como ele transitou como jogador e depois indo para o outro lado do ramo do futebol. Então, acho que é uma pessoa que acabou ganhando essa capacidade. Então, assim, acho que é um cara credenciado pela trajetória dele, pelo envolvimento que ele tem com o Vasco, e acho que o grande desafio dele é, como o Breno colocou, da questão de ser mais político, porque exige muito isso nessa situação atual, ainda mais com a 777, mas é um cara que representa bem o Vasco, acho que tem boas condições. Vocês acham que essa relação com a 777 pode mudar? E ele vai conseguir melhorar isso? Como que ele vai poder articular essa melhora na relação? Ele diz ali, né, de fazer o Vasco ser ouvido e de pelo menos tentar participar um pouco mais, ser um pouco mais ativo nessa relação com a SAF. De que forma ele vai poder também começar a construir melhor isso, sendo o Pedrinho? Acho que isso é positivo para ele, para o Vasco, enfim, para essa relação também. Será que ele vai encontrar a maneira de tentar ser mais ativo, fazer o Vasco ser mais ativo nessa relação também? Eu acho que o Pedrinho, ele tem um tamanho diferente dos que tinham. Eu não estou comparando principalmente com um dos seus principais presidentes do Vasco, né, Eurico Miranda, que tinha toda aquela questão. O Pedrinho, ele foi... Na época do Eurico, ele fazia o que queria, Exato. Mandava e desmandava. Hoje o cenário é diferente. Exatamente. A gente tem um Pedrinho que foi gigante quanto a olhar o que ele honrou a camisa. E a torcida precisava, ao longo desse tempo todo, em que todas as gestões, ou a maior parte das gestões, inclusive o início da 777, destroçaram o Vasco. O Vasco, por muito tempo, ficou ali sobre administrações completamente erradas, administrações que não pensavam e não olhavam o Vasco com o carinho que precisava. Eu acho que o Pedrinho dá essa esperança ao torcedor vascaíno, de ter um cara lá que vai pensar no Vasco por amor ao Vasco, e óbvio, como o Breler falou, tem uma questão que vai ter que entrar, que é a política, é a questão dos negócios, é a questão de uma série de coisas, mas que tem um cara que vai pensar principalmente no Vasco, e não nos seus interesses, e não no seu egoísmo, e não em qualquer coisa que não seja melhorar o Vasco. Então, acho que esse é o ponto diferente. Quando a 777 vier para brigar ou vier para fazer algo, tem um cara grande lá. Mas será que ele vai ser capaz? Será que ele vai conseguir fazer valer esses 30%, que é o que ele até fala no discurso, Breler? Porque eu acho que essa é a questão também. Você falava de outros momentos da SAF, da 777, que até deixaram o torcedor meio cabreiro assim, com o que poderia acontecer, né, por essa relação ter começado meio esquisita, e até que ponto ele vai conseguir fazer valer esse nome dele como presidente e
né, fazer o Vasco ser ouvido. Então, é muito difícil ser minoritário numa relação de negócios. Então, o Pedrinho já parte desse princípio sabendo que é uma missão complicada. Quais são as armas do Pedrinho? Primeiro, o quadro associativo. Ter o Vasco unido em torno dos interesses da associação. Segundo, a torcida do Vasco. E aí ele mostra para a 777 que o público consumidor, de alguma maneira, ouve esses 30%. Porque o Pedrinho é respeitado, o Pedrinho é um ex-jogador, tem essa identificação com o clube. E o principal, a maior arma do Pedrinho, o contrato com a 777. Sim. Então, se tem cláusula de rompimento e que se esses aportes não chegam na data certa ou a 777 deixa de cumprir alguma obrigação, tem de bater na mesa no dia seguinte, não pode esperar, deixar rolar. O Pedrinho até falou, não, nosso primeiro recurso é o diálogo. Mas o diálogo tem limite. Nessa relação em que o Vasco está por baixo, que o Vasco tem só 30% como associação, tem de ser ali o tempo inteiro mobilizado, abraçando a torcida, comunicando. A 777 é muito falha na comunicação com o torcedor do Vasco. E quando se comunica é para fazer promessas estapafúrdia, como o Josh Wander na época disse, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade financeira com o Flamengo, prometendo que não pode cumprir. Então, essa comunicação é falha. Se o Pedrinho preenche esse vácuo, mostrando que agora há uma presidência ativa, que luta pelos interesses do clube, que está atenta a todos os detalhes e comunica isso com o torcedor, ele já tem meio caminho andado para dar certo. Então é isso, ele precisa ocupar esse vácuo. A gestão do Salgado era ali totalmente complacente. Nossa, a 77 atrasou o pagamento. Vamos ver no mês que vem, tem uma reunião com eles, a gente cobra. Porque tinha entendimento assim, a gente precisa deles. Exato. Nós estamos na mão deles. E não, tem quem bater de frente. Se tá errado, tem que bater de frente. Exato. E tem de ameaçar de alguma maneira, tem de usar essas armas que a associação tem para fazer com que o Vasco tenha o que foi prometido pela 777, que é investimento, que é organização, que é profissionalismo no futebol. Então, tudo que não se espera do Pedrinho é a gestão omissa que foi a do Salgado, que foi a gestão também que fez essa conversão do Vasco para clube-empresa. Então, eu espero que o Pedrinho saiba usar essas armas e saiba usar esse capital político inicial que ele tem, que é a idolatria, que é o respeito do torcedor vascaíno. E as palavras ontem do Pedrinho, do Edmundo, a gente vai ouvir daqui a pouco, também acho que vão de encontro com o que você está falando, né? Pelo menos ontem nas palavras e na forma como eles deixaram isso claro, fiquei com a impressão, me parece o torcedor vascaíno também entendendo que isso será feito, que isso será posto em prática. E é algo positivo, é algo que o torcedor do Vasco espera, me parece, num primeiro momento. Acho que as falas deles vão de encontro com isso. Vamos dar uma olhada numa tela com alguns, tá? Ídolos que foram presidentes de clubes, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa presença de ídolos. Ele foi lembrado pelo que fez como atleta, como jogador. Principalmente na época da morte do Roberto, reverenciado pelas conquistas, pelos gols que ele marcou pelo Vasco, mas a gestão foi para se esquecer. Era um modelo ainda associativo, era um Vasco com muita briga política, principalmente por causa da rivalidade que existia entre Roberto Dinamite e Eurico Miranda, então a gestão dele também não conseguiu andar muito por causa dessa falta de unidade política. O Pedrinho chega num novo momento, momento em que precisa saber, reconhecer o lugar do Vasco nesse negócio, mas saber que a associação ainda pode exercer voz ativa. Não pode ser uma gestão passiva. Se a gestão Pedrinho começa ali, tem uma reunião só daqui 2 meses com a 77... Não, tem de cobrar no dia seguinte, tem que ir lá bater na porta da sede, tem de exercer essa pressão, mostrar que a associação não vai deixar o clube, que é a associação, ser, de certa forma, um quintal da 777 em que eles fazem tudo o que querem e, principalmente, honram o que querem do contrato. Precisa cumprir estritamente o que prometeram e essa é a esperança do torcedor vascaíno em relação ao Pedrinho. A 777 está com problemas nos clubes, né? Sim, muitos. Em que tem aí as parcelas grandes dessa pizza. Então, é um cuidado que se tem que ter. Vamos ouvir o Edmundo, porque ele esteve ontem também na posse do Pedrinho e falou sobre esse novo momento do clube. Eu acredito que o trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração.
O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha. A gente tem o Conselho Consultivo, né, que são grandes figuras, e eu faço parte desse conselho na figura esportiva. Hoje o futebol está todo centralizado com a SAF, então não tem muito o que fazer, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar no projeto de uma reconstrução, né, de reforma do estádio de São Januário, para que os torcedores possam ter uma melhor acomodação, possa ter um número maior de torcedores presentes em São Januário. Então tem bastante coisa para fazer no esporte amador também. A gente quer que o Vasco volte a ser campeão novamente no vôlei, basquete, natação, futsal, remo. Enfim, eu não sei nem se o Vasco foi campeão recentemente, mas eu acho que a ideia é que os esportes olímpicos novamente tenham a importância que sempre teve no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco. Bom, rapaziada, uma coisa é certa, né? A gente sabe que o Vasco vai ser melhor do que o ano passado. O Vasco não vai passar o vexame que tem passado nos últimos anos aí, né? Uma coisa é certa, isso vai acontecer. O Vasco não vai mais passar os vexames que passou. O Vasco ainda não bate de frente com o Flamengo e Fluminense. Pode ser, pegou um jogo ali, bateu de frente, ganhou, conseguiu vencer. Isso não é bater de frente ainda, né? É não passar vexame. O Vasco pode não perder pro Flamengo, pode não perder pro Fluminense. Vou nem contar o Botafogo, né? O Botafogo é amigo. Mas para bater de frente, ainda vai um tempo. Existe um processo, foi assim com o Flamengo, está sendo assim com o Fluminense. É difícil, é demorado. O Flamengo tem uma receita muito grande. O Vasco não vai se equivaler, eu acho, a essa receita. Mas ele está num patamar já mais elevado. Nos próximos anos aí, o Vasco vai sim, tá ali. Aí vai estar conseguindo brigar. Aí vai estar conseguindo jogar de igual. Jogar de igual é você não ter que montar uma estratégia X ou Y para se defender, para atacar o adversário. Jogar de igual é você meter para cima, ir para dentro, né, galera? Ir para dentro, tentar fazer os gols. Ainda não tá nisso. O Vasco ainda tem que montar uma estratégia para jogar com esses times. Se vencer algum título, se vencer o Carioca, é por causa da estratégia, né? Acontece. É igual o Matos falou, olha, se o Vasco for campeão, é sorte. A gente não veio aqui para montar um time para ser campeão por sorte. A gente veio aqui para montar um time para ser campeão, um time consolidado, que você vê, ó, ganhou por causa disso, porque foi assim financeiramente, porque foi assim nas contratações, porque foi bem aqui, foi bem ali, que é o caso hoje de Flamengo e Palmeiras. Palmeiras mais ainda, o Flamengo mais na área financeira, né? Tem sido campeão mais porque financeiramente é um time bem gerido. O Palmeiras é em todas as áreas. Todas as áreas do Palmeiras é bem gerido. Vamos ler aqui uma notícia sobre as chances aí, né, do Esforras ainda no Vasco. Ainda tem chance de Esforras fechar com o Vasco. Presidente abre o jogo. O Vasco da Gama, em busca de volante nesta janela de transferência, está em negociações avançadas com o New Old Boys por João Esforras, de 22 anos, que é capitão da equipe e da seleção pré-olímpica. Olha, capitão da seleção pré-olímpica, rapaziada. Após isso, o Vasco focou na contratação de Gustavo Cuejá, a pedido do técnico Ramon Dias, mas a negativa do Al-Shabaab ficou sem o colombiano. Com isso, o nome do Esforço voltou a ser o único especulado. O negócio é que é um rapazinho novo também, né?
Não dá para cobrar muito, mas SAF é isso aí, pessoal. SAF ela vai, compra um jogador barato, novo, tenta jogar ele no mercado mais caro. Com aquele dinheiro, ela traz um tampão para esse jogador e o que sobrar é lucro. Compra um jogador, faz um tampão, sobrou é lucro. Aí tem as premiações também, né? Não, o lucro não é só isso. Tem as premiações aí dos campeonatos. A premiação de estar na Série A é gigante, altíssima. Entretanto, o presidente do New Old Boys, Ignacio Astori, concedeu entrevista à página na torcida vascaína e afirmou que até o momento o Cruz Maltino não procurou para seguir com o negócio. Olha, se ele falou isso aqui, é porque ainda pretende vender, né? Precisa até vender esse jogador, né? Não me procuraram, mas estou aguardando, declarou Astori, que deseja negociar o atleta ainda nessa janela de transferência. Ele vai ser jogador do Vasco, né? A gente só não sabe quando o negócio será fechado, quando será concluído, mas que ele vai ser jogador do Vasco, eu tenho uma certeza.